Oi, gente. Aqui é a pastora Andréia. Nós estamos aqui no canal do podcast da MPR, com mais um conteúdo bem agradável para você. Eu espero que é agradável e produtivo, né? Nós somos um canal que tratamos de dependência química, né? Como alcançar a recuperação dessa doença tão avassaladora, e tratamos também com apoio a familiares de dependentes químicos. Então, se você gosta desse conteúdo, se você precisa desse conteúdo, ou conhece alguém que precisa, já pega um pouquinho desse conteúdo, passa adiante, compartilha esse conteúdo e não esqueça de curtir o nosso canal e sempre que puder, dar uma valorizada para nós, trazendo um comentário. Hoje nós queremos abrir esse podcast deixando um versículo da Palavra de Deus com você, porque é Ele que vai nos direcionar nessa noite, não é verdade? Sempre então, a palavra, um versículo que nosso pastor aqui escolheu com carinho antes de começarmos, eu gostaria de estar citando ele para você. Se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 17. Olha que interessante. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós queremos dar ênfase a este nova criatura é. Por quê? Porque nós temos um tema bem interessante, né, para direcionar os nossos podcasts aqui, na maioria dos seus momentos. Né? Teremos várias entrevistas, inclusive com vários temas, não só a dependência química, mas na maioria dos nossos momentos nós vamos estar debaixo de um tema, né, que Deus colocou em nosso coração, que diz assim, ó, a vida após as drogas. Então, se há vida após as drogas, a gente quer que você identifique o princípio dessa vida, né? Por onde começa essa vida após as drogas? Tudo que nós vamos falar aqui, de estudos científicos, cursos que fizemos em 28 anos de dependência química, experiências vivenciadas, tudo isso faz parte de um conteúdo lindo, um conteúdo muito bom que Deus tem nos dado, mas não existe vida após as drogas sem Cristo. Então é por isso que nós abrimos com esse versículo para dizer para você, onde quer que você esteja, se a sua vida estiver em Cristo, você vai ser uma nova criatura. E a partir daí, o próprio Cristo vai estabelecendo estratégias, não é verdade? Sim. Estratégias de vida, vai estabelecendo conteúdo sobre como ficar limpo da droga, vai colocando pessoas no seu caminho para te ensinar como fazer isso, e você vai estudando, vai crescendo, você familiar também, vai alcançando estratégias para passar para a pessoa que você sabe que precisa largar as drogas, e às vezes não consegue fazer uma internação, uma intervenção, ou não está no caso dessa pessoa ainda, mas enfim, a vida após as drogas há, mas sem Cristo não há vida após as drogas. Fica essa reflexão bíblica aqui, essa reflexão da palavra, só abrindo o nosso conteúdo, que está muito gostoso neste momento. Eu quero conversar aqui com o meu amado, né, o meu pastor, e ele vai se apresentar para vocês também, vocês que não conhecem ainda o canal do nosso podcast. Está aqui o nosso pastor presidente, e ele também vai se apresentar, falar um pouco também nesse momento. Eu sou o pastor Fernando, né? Um dos líderes, né, dessa instituição, porque quando eu falo um dos líderes, parece que só uma pessoa só dirige. Não, a gente tem uma característica nossa de entender que todos nós, os pastores, os obreiros, nós funcionamos juntos, né? Porque fica uma coisa assim, é uma pessoa. Não, somos todos. A gente vê o próprio Senhor Jesus quando ele junta os seus discípulos ali. Ele entendeu que ele precisava ensinar os discípulos e agora ele precisava deixar os discípulos na ida dele, e os discípulos irão dar continuidade. E assim não a gente tem esse pensamento de fazer isso. Eu sou o pastor presidente da instituição, da MPR, da igreja e da instituição, mas eu entendo que após mim, os meus discípulos vão dar continuidade. Né, vão dar continuidade a esse trabalho, a esse podcast, a igreja, a instituição masculina, feminina, o projeto, né, Jesus Chegou Antes, que é um projeto de criança, né, vocês ainda vão ouvir falar muito deles,
mas a gente entende o quê? Que hoje, como a pastora já iniciou, né, nós vamos falar um pouco sobre essa vida, né? Que vida é essa, né? A gente fica, que vida é essa, né? Que às vezes a gente tanto pergunta após as drogas, né? Nós aqui somos exemplos disso, né? Um dia lá atrás, né, nós estivemos no mundo das drogas e fomos resgatados pelo Senhor. E hoje o Senhor nos usa como canal, como instrumento dele, para que outras vidas possam entender o quê? Eu também posso ter uma vida, né? Fui destruída, o diabo lá, né, destruiu tudo, arrancou minha família, arrancou o meu trabalho, arrancou a minha dignidade, mas hoje não. Hoje o Senhor tem me dado tudo isso, né? Eu vejo pelas nossas vidas, nós vivíamos doido e hoje Deus nos deu uma família, nos deu os netos, nos deu uma igreja, nos deu outras vidas para tratar e a gente tem feito isso ao longo do tempo, né? E a gente tem visto que Deus tem feito maravilhas, né? Após as drogas, porque durante as drogas nós não fizemos nada, ao contrário, nós não só nos destruímos, mas tudo aquilo que estava ao nosso redor a gente jogou fora. Você que é um familiar de algum dependente químico, entenda que por mais que a situação aos olhos humanos possa olhar e falar não tem mais jeito, entenda que o Senhor Jesus falou que a última palavra é dele. Como na nossa vida, nós ouvimos muitas pessoas dizerem que daqui a pouco isso aí está morto, daqui a pouco isso aí já não tem mais jeito, e estamos aqui. Como a pastora falou, 28 anos, né? São mais de 2 décadas. Então, assim, o Senhor Jesus transformou e fez muitas coisas, e com certeza, na vida do seu familiar, pode ter certeza que Deus tem uma palavra durante tudo aquilo que nós vamos discutir aqui, vamos falar, que com certeza vai impulsionar você a olhar ele hoje de uma forma diferente. Poderia olhar ontem e dizer que não tem jeito, mas hoje, quando ouvir esse podcast, você vai falar assim, não, eu preciso acreditar que há uma vida, né? E com certeza a vida dele vai ser restaurada pelo poder e graça de Jesus. Então, gente, a dependência química, né? Por mais que tudo que nós falamos aqui nos impulsiona a olhar a Bíblia, a olhar a nossa fé e entender que em Jesus ele levou todas as nossas enfermidades, mas quando estamos em Jesus, nós somos curados de todas as enfermidades que assolam, né? Mas a dependência química, segundo o Conselho Mundial de Saúde, nós não estamos falando em relação ao que a Bíblia nos diz, mas o Conselho Mundial de Saúde, um órgão que deve ser respeitado, né, ela nos diz que a dependência química é uma doença incurável. Assim como tantas outras que nós sabemos que o Conselho Mundial de Saúde condena. A própria diabetes, o HIV, tantas outras enfermidades, né, nós sabemos que é de determinação fatal. Uma vez que o indivíduo tem aquela enfermidade, ou ele se trata ou ele morre, não é assim? E a dependência química não é diferente. O Conselho Mundial de Saúde diz que ela é incurável, e que ela é progressiva, e que é de determinação fatal, né? E quando a dependência química ela se instala no corpo humano, só tem uma saída para ele. Ou ele se propõe a um tratamento, e existem várias formas de tratamento, inclusive tem um podcast marcado, Sim. né? Para falar sobre formas de tratamento com o pastor Leandro, que é terapeuta em dependência química também, e o presbítero Júnior, mais um terapeuta, psicanalista também na área da dependência química. Estão em breve trazendo um conteúdo para o nosso podcast, mas o indivíduo se põe num tratamento, que existem várias formas de tratamento, e é claro que cada forma de tratamento para um grau de dependência química instalada, né? Às vezes Sim. é só um usuário, ainda não estabeleceu... É funcional, ele né? ainda está funcionando. Não estabeleceu um vínculo Sim. com o uso da droga que lhe proporcionou no corpo a doença em si, mas tem uma forma de tratamento para cada pessoa que está se relacionando com a droga. Uma forma de tratamento diferenciada, vocês vão ver isso. Mas ou ele se propõe a um tratamento, ou fatalmente vai levá-lo à morte, né, pastor? Com É o que nós certeza. temos visto. Com né? certeza. A gente, eu vou falar por mim, né? Por mim e pela pastora, né? Quando nós entendemos que nós precisávamos largar as drogas, nós não fomos internos num centro de recuperação, porque na nossa época, quase 30 anos,
né? Era muito difícil o centro de recuperação e os que tinham eram pagos, e às vezes com preços absurdos, que às vezes a família já não tinha mais nada, vai pagar o quê? Né? Então, assim, nós fomos para um trabalho de mútua ajuda, foi também quando nós iniciamos, gratuito, e ali a gente ia naquelas reuniões, e ali a gente ouvia retornos, ouvia conselhos, né? E ali Deus ele foi trabalhando através também do Evangelho de Cristo, né? Nossas vidas foram entregues ao Senhor, a gente Vale sabe. lembrar que com profissionais já naquela época, né? Sim, Psicólogos, psicanalistas, pessoas profissionais na área da profissionais. E terapia. a gente entende o quê? Que os 12 passos, ele tem essa função de nos levar ao quê? Não só os 11 passos, mas um passo mais importante, que é o seu ser superior, que vai te levar a uma insanidade. Uma sanidade, devolver Então, a sanidade. a gente entende o quê? Que a gente entende que é o Senhor Jesus. Então, assim, aquelas reuniões com os profissionais ali nos atendendo, nos aconselhando, mais o Evangelho de Cristo, ele fez uma junção, né? Uma junção de fazer o quê? De trazer de volta aquilo que a gente perdeu, né? Porque a gente perdeu, a droga, ela arranca tudo. Eu costumo dizer que a droga em si, né, ela, em geral, é como um relacionamento, né? Que inicialmente começa só com os encontros, que é o usuário funcional, que a gente começa a namorar, de vez em quando encontra ali a namorada, mas vai chegar a um período, né, é compulsivo, que é né? aquilo ali que a gente chamamos que é o período do noivado, né, onde está se preparando para poder ficar noivo, né? Aí já tem um encontro maior, já não é aquela coisa de vez em quando. Já é o disfuncional. Já é o disfuncional. Já faz qualquer besteira para se encontrar. Exatamente. Você está toda hora procurando uma situação para estar junto e preparar para o casamento. E aí, quando chega ao período do casamento, eu costumo até às vezes brincar quando a gente está falando com os internos, é o momento onde você não quer uma terceira pessoa. Qual o relacionamento que você quer uma terceira pessoa? Perfeito. Não tem como, já pensou? Ter igual teve o filme, né? Dona Flor e seus dois maridos, ou vice-versa, Seu Flor e seus dois maridos. Não existe isso. Um relacionamento, casamento, é homem e mulher, só os dois. A droga, ela é igual. Quando nesse período que o indivíduo se instala a doença, que está instalado, que A chega ao dependência. casamento, qual é a função dela? A não querer essa terceira pessoa. E quem é essa terceira pessoa? Os familiares. Familiares, o trabalho, o caráter. Tudo que tira, né, pastor? Tudo que tá à volta. Então, assim, ela quer ser exclusiva. É como nós um dia casamos. Eu quero que ela seja minha esposa exclusiva e ela quer que eu seja o marido dela exclusivo. Então, assim, uma vez casado com a droga, ela te rouba todo o espaço. tudo isso. Acabou. Se instalou a dependência da droga, a dependência química. Se instalou, não tem mais. Então, assim, há todo um trabalho por trás, né? Porque a gente entende que ela instala no corpo, ela instala na alma e no espírito. E no espírito. Eu costumo dizer, pastora, que a coisa mais fácil de você tratar um dependente químico no corpo, a gente costuma dizer que uma boa alimentação para o corpo, ele faz essa desintoxicação. Essa desintoxicação, que concordo. é o que a gente faz, né? Exercício físico, a terapia ocupacional e uma boa alimentação, café da manhã, almoço, dormir lanche, e acordar na hora certa. Exatamente. Bom sono, né? Ter uma rotina normal de um ser humano. Porque, vai trazer desintoxicação. infelizmente, nós deixamos de ser ser humano. Eu costumo dizer que a gente deixa de ser ser humano. Porque a gente tem uma vida embolada. Né? Não tem horário para nada. Que usa droga, né? Sim, embolada. Aí eu costumo dizer que o espiritual, a gente sabe que atrás de cada vício existe um demônio. E a gente sabe que a autoridade está no nome de Jesus. Aqui, ó, na palavra. A palavra diz que a autoridade é o nome de Jesus, então aquele demônio ele vai sair. Mas existe uma terceira, que é na alma, onde está ali o indivíduo, tudo aquilo ali guardado ali. É uma caixinha, eu costumo dizer que é uma caixinha que está guardado.
complexo de inferioridade, complexo de rejeição. Por quê? Seus traumas, Os traumas, suas tudo aquilo. lembranças, suas Não, memórias, né? sem contar que já foi, comprovado, escute isso, você que nos ouve, já foi comprovado que muitas das vezes essa rejeição, ela vem lá desde o ventre. É possível que o indivíduo hoje esteja refletindo a Exatamente. rejeição desde o ventre. E aí, lá na frente, o indivíduo que às vezes o pai e a mãe tem muito falam muito isso, né? A gente ouve nas reuniões ali de família, quando a gente faz reunião de família, a gente vê muitas mães falando isso. Mas eu dei tudo. Pois é. Essa criança, esse garoto, ele não Aí percebe que precisava. a gente não vê um culpado, né? Sim, A gente vê vítimas sim. o tempo inteiro. Vítima, não é muitos, não são culpados nem a mãe e nem o próprio indivíduo. Isso aí. E aí, por quê? Aí muitas das vezes a gente foca no próprio indivíduo, que muitas das vezes o indivíduo ele não sabe nem o que ele está fazendo. Na verdade, quando a gente fala assim, a gente não está tentando amenizar, Sim, né, não. a situação da pessoa que usa droga. O que a gente está explicando aqui é que a pessoa é responsável por ter tomado uma decisão de usar drogas. Sim. Até porque muitas pessoas começam a usar droga na infância, então ela não tem nem responsabilidade. Sim. Mas muitas pessoas têm consciência de onde a droga vai te levar, né? Hoje em dia, principalmente, nós estamos vendo aí em todas as redes sociais é apresentado onde o caminho da droga te leva, Sim. mas ainda assim ela dá início. Mas então ela pode ser responsável por dar início, mas ela não pode ser culpada por nenhum outro consequência disso, porque as consequências são totalmente impossíveis de se conter, né? As consequências elas virão, querendo o indivíduo ou não, ele se torna um dependente químico, ele se torna todas as coisas que são características de um dependente químico. Percebe, pastor? E nós falamos sobre duas tricotomias aí, Sim. né? E você de casa pôde perceber na nossa conversa. O pastor falou sobre o usuário funcional, disfuncional e dependente químico. É uma tricotomiazinha da dependência química para você já entendendo. Então, entrou na droga, ele se torna um usuário funcional ou um usuário depois disfuncional e depois é instalado a dependência química no organismo do indivíduo. E uma segunda tricotomia que o pastor também colocou aqui para nós é sobre onde essa doença atinge. Sim. Essa doença atinge um ser humano por um todo. O corpo, alma e espírito. Você vai percebendo como é complexa. Mas a gente sabe que em Cristo a gente encontra respostas e nos profissionais que Deus tem preparado ao longo dos anos, a gente encontra também orientações para se sair da drogadição. Tá? Ainda que o Conselho Mundial de Saúde afirme, tá, que a dependência química não tem cura, ela nunca vai negar que para uma doença exista tratamento. Sim. Então, tem tratamento para você. Tá? E para você que está em Cristo, nós declaramos, sinta-se curado até chegar ao céu, tá? Porque lá não tem doença. Então, sinta-se curado pelo sangue de Jesus até chegar ao céu, porque lá nenhuma enfermidade vai nos assolar. E nós vamos dar continuidade aqui, porque nós falamos sobre a doença, e falamos também um pouquinho sobre o que essa doença atinge. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco, pastor, sobre a deturpação do caráter da pessoa, né? Porque a gente vê muitas pessoas, muitos familiares sofrendo porque o indivíduo era uma pessoa quando ele entrou na droga. E as pessoas chegam a expressar isso. Meu Deus, meu filho mudou tanto, o que é isso? É um menino tão bom, não tão tranquilo. Não era o meu filho, não é o meu filho mais. Se tornou agressivo, se tornou muitas vezes abusivo, né? Roubando. E isso tem a ver com características que ele adquiriu no período que ele foi passando por esse namoro, noivado, casamento com a doença, né? O senhor sinalizou aí. Nesse período ele foi sendo transformado pela vida da drogadição. Queria que o senhor falasse um pouquinho, claro que o senhor não vai falar, essa palestra, né, é muito longa da dependência química, característica do dependente químico,
é uma palestra que o senhor costuma dar nos nossos cursos, e eu sei que é uma palestra de 2 horas, mas falasse um pouquinho, em alguns minutos, acerca dessa mudança que acontece, infelizmente, não só de caráter, de comportamento, infelizmente, é triste ver essa deturpação do ser humano, mas acontece por conta do uso da droga. O que o senhor pode dizer e contribuir Eu com isso? costumo dizer que é como se fosse uma pessoa, né, que foi jogada numa selva, né, e ali aquela pessoa ela precisa aprender a se defender. Entendeu? Ele precisa se adaptar Na selva. na selva. Ele precisa, muitas das vezes, ter que matar para comer, porque ele precisa ele não tem comida. Ele precisa fazer tudo, né? Ele precisa se adaptar àquela forma selvagem, né? Ele não era selvagem, mas ele precisa. A gente tem o filme do Tarzan, né? Um jovem que foi criado e ali caiu na selva e ele teve que virar um filho de uma macaca. E ali ele teve que ser o rei da selva, Tarzan. Né? Então, assim, o dependente químico em si, ele precisa muitas das vezes, para adquirir a droga, ele tem que aprender a mentir, ele tem que aprender a enganar os outros, e a gente sabe roubar, e a gente sabe que nós temos, né, através do conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, que existe por trás de cada vício um demônio. Então, qual é a função dele? Matar, roubar e destruir. Então, muitas das vezes, claro, a gente sabe que isso não é uma característica de todos. A gente sabe que cada caso é um caso. Né? Cada um chega a um determinado fundo de poço e outros não. Então, a gente entende que o indivíduo ele está sujeito, por causa da opressão demoníaca, para a intenção do demônio, é fazer o que? Não só que ele destrua toda a sua vida, mas tudo aquilo que está à sua volta. Então, essa é a função. Então, ele acaba adquirindo algumas características, como uma pessoa na selva, ele vai adquirir algumas características que vai facilitar a ele ter a droga. Então, o que ele precisa fazer? Tudo que for necessário. Como a pastora falou, ele precisa roubar. Muitas das vezes ele precisa enganar os outros, ele precisa fazer tantas coisas. Isso não quer dizer que ele, ao largar a droga, ele vai continuar a ser uma pessoa dessa forma. Não, porque o tratamento ele vai fazer com que esse indivíduo, com todas essas características que aos nossos olhos é ruim, porque a função da instituição é essa. Né? Nessa palestra eu falo muito sobre isso. E a gente faz uma reciclagem, é como que você pega um material que ia ser jogado fora, porque eu costumo dizer que a sociedade ela olha o dependente químico como zero à esquerda, que não funciona, não tem função nenhuma. Só que a nossa função como conselheiro em dependência química, como terapeuta em dependência química, qual é a nossa função de olhar aquele indivíduo como um material? Eu sei que às vezes até a expressão é feia, mas a gente precisa, até para que a pessoa que vocês estão nos ouvindo possa entender. É aquele material que você pega, que não serve, porque é assim que a sociedade nos olha, e você pegar aquele material e transformar ele num instrumento, fazer com que ele venha entender que aquele caráter ruim, tudo aquilo que ele adquiriu com a dependência química, ele precisa jogar fora. E pegar toda aquela característica que às vezes era ruim, transformar ela numa ferramenta. É o que a gente faz isso, a gente entendeu isso já desde o início da nossa conversão, e nós precisava ajudar outras vidas. Nós fomos um período, destruímos vidas, né, porque a droga faz isso, família, agora a gente trata de família. Então, assim, a função da MPR como instituição é fazer com que não só o dependente químico, mas a família, porque existe uma doença chamada codependência,
que muitas das vezes o familiar está É muito ignorada, doente. né? É ignorada essa Trata parte. só o indivíduo, mas e o E que o está em casa? familiar, é verdade. Então a gente faz essa junção como instituição, né? Projeto Ministério Projeto de Restauração, para que essas vidas possam ser transformadas. E para você que não conhece a MPR, eu quero fazer uma pausa aqui para te apresentar. A MPR, o Ministério Projeto Restauração, hoje é uma igreja que cuida de vidas e que cuida de vidas de dependentes químicos e familiares. A nossa especialidade, pode-se dizer assim, como igreja, Sim, além de pregar o Evangelho, que é a missão de toda a igreja, está vinculada em tratar da dependência química e de seus familiares. Trabalhamos também com prevenção às drogas. Então, nós conduzimos pessoas que estão deixando qualquer tipo de alcoolismo e drogadição aos pés de Cristo e conseguimos, em Cristo, fazer com que essas pessoas sejam restauradas para continuar uma vida. Porque, assim, quando chega para nós vidas vinda da dependência química, é um pouco diferenciado de se lidar como uma vida que não teve um problema com drogas, né? Você que conhece alguém que é usuário de drogas, você sabe do que eu estou dizendo. Chega com todas essas características que o pastor citou aqui, e a gente precisa aos poucos ensinando a pessoa a mudar aqueles hábitos, mudar as características, se entender como pessoa. Geralmente chegam pessoas aqui que têm 40 anos de drogadição. Como muda uma vida dessa? Né? Em 6 meses. Em 6 Como meses. que muda? Né? Porque, geralmente o nosso tratamento são de 6 meses, internos numa casa de recuperação feminina, numa casa de recuperação masculina. Né? Como muda uma vida em 6 meses? Na verdade, não muda. Você dá orientações para ela continuar sendo transformada dia após dia. E se a pessoa desejar congregar conosco, ela vai estar aqui e a gente vai continuar dando esse suporte. Então, se você não sabe onde fica essa igreja, nós ficamos locados na rua Aurino de Saleitão, 259, fica no bairro do Jockey, no município de São Gonçalo, tá? No Rio de Janeiro. Você que quer saber melhor, os nossos números estão passando aí na telinha aí. Bom, o nosso endereço também vai ficar fixado aqui, para que você possa entrar em contato conosco. Se você quer ser uma pessoa que ajuda essa obra, você aí foi tocado por Deus através desse vídeo e você quer ajudar essa obra, você, poxa, que obra bonita, eu quero conhecer mais, vem aqui, nós costumamos dizer, né? Vem conhecer primeiro o trabalho, porque a gente sabe que em redes sociais estão se expondo muitos trabalhos que às vezes nem existem. Então o endereço está aí, você vem aqui, vem conhecer, entre em contato conosco. E se você sentiu que você precisa ser um mantenedor nessa obra, nós temos um trabalho de criança nascendo e que está lindo. Nós temos um salão de jiu-jitsu, nós temos algumas crianças da comunidade sendo assistidas. Precisamos de doadores de kimono para essas crianças. Nós temos o nosso instrutor, pastor Leandro, também a nossa instrutora de jiu-jitsu também, a Yasmin, educadora física. Nós temos uma piscina aqui muito boa. Nós estamos fazendo iniciação aquática também com crianças. Você que quer ajudar de alguma forma o trabalho de prevenção, temos outras metas com o trabalho de prevenção, botar um reforço escolar bom aqui, uma aula de inglês, né? Temos instrumentos, aula de instrumentos, já estamos começando também. Quer ajudar de alguma forma? Eu quero mandar um material para a aula de reforço escolar, eu quero mandar instrumentos para a aula de instrumentos, eu quero mandar kimonos para as crianças, quero mandar material para a piscina aquática. Você não precisa mandar dinheiro para cá, não. Manda o material, vem conhecer esse trabalho, né? Porque às vezes a gente fala, poxa, é tão difícil para mim fazer missões, eu sou um empresário, eu sou uma pessoa que tem muitos trabalhos. Você faz missões de várias formas. Orando por nós, daí onde você está, manda um pensamento positivo para os céus, né? Em oração, para orar e abençoar esse trabalho. Ou então entrando na sua conta bancária, mandando um Pix para ajudar esta obra, ou indo numa loja, comprando material e enviando para cá, você vai estar ajudando. E quanto ao trabalho com a dependência química, irmãos, amigos que nos ouvem, é muito difícil alguém querer ajudar um dependente químico a sair da droga. Por quê? Porque realmente são pessoas que destruíram tudo que tinha porque quiseram.
Eu concordo plenamente, mas também é muito difícil para nós, sem o apoio do governo, porque nós não temos esse apoio, né? Você sabe o quanto é difícil, e não termos uma igreja por trás, temos uma igreja pequenina aqui no bairro do Jockey, é muito difícil para nós termos cestas básicas para ajudar essas pessoas, termos dinheiro para pagar uma conta de luz altíssima, termos dinheiro para pagar uma conta de água alta, né? Então, você que pode também ajudar as casas de recuperação, vem fazer contato conosco. Sim. Existem vidas sendo restauradas. Vocês vão ver aqui nesse podcast, vários testemunhos vão passar por aqui, né? Se vierem aqui à nossa igreja, vocês vão ver a maior parte dos membros, 90% dos membros dessa igreja foram restaurados através deste trabalho aqui, né? E hoje participam um presbítero, obreiros, levitas, pessoas que estão na obra e ganhando almas. Sim. E ganhando almas. O mais importante do que isso é fazendo ID, ganhando outras almas. Vem conhecer melhor a MPR, o Ministério Projeto Restauração. Nós precisamos de ajuda e toda ajuda que você quiser enviar vai ser bem-vinda. A princípio, seja um intercessor dessa obra, né? Então, o conteúdo que nós vamos estar sempre passando aqui, né, pastor? É um conteúdo fruto de muitos anos de estudo, 28 anos, não são 28 dias, são 28 anos na presença de Deus, vivendo essa nova vida em Cristo, né? Isso que começamos aqui falando, assim que, se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo. E temos experimentado isso aqui, ó, nova criatura é. Temos experimentado ser nova criatura dia após dia. As coisas velhas, como é que ficam essas questões de coisas velhas, né? O que vocês fizeram com as coisas velhas? Como pode alguém fazer 28 anos limpo? Como que pode? Né? Alguém pode pensar, mas a doença não é incurável? Como que pode essas pessoas não usarem droga há 28 anos? Né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E nós já agradecemos muito a Deus por Deus ter levantado muitos profissionais. Pastor Ivanildo, hoje ele é pastor da Igreja Batista do Calvário, em Tribobó, é um psicólogo, ele nos ajudou muito no nosso início. Fui paciente dele 1 ano e 7 meses, isso lá em 1997. 6 né? Alexandre Brito ainda é o presidente do Grupo Alívio em Niterói. Zander é um conselheiro em dependência química magnífico. Sim. Ainda muitos é homens, conselheiro. muitos homens. Se você procurar por essas pessoas aí, Grupo Alívio aí na internet, você vai encontrar. Procurar por essas pessoas, você vai ver que a veracidade do que nós estamos dizendo aqui. Nós passamos por ali, foi o nosso berço para tratar da dependência química. Né? Em Cristo, nossa primeira igreja, foi a primeira igreja batista em Niterói, pastor Nilson do Amaral Fanini. Ali nós nos batizamos, nos casamos. Enfim, estar em Cristo e conhecer pessoas que puderam nos dar um norte, uma orientação de como ficar livre, longe das drogas. E aí, aqui estamos até o dia de hoje, em abstinência da drogadição, lutando, como diz aí o AA, né? Sim. Um dia de cada vez, mas glorificando a Deus todos os dias por ter o Senhor nos dado essa liberdade em Cristo. Isso é muito importante. Nós louvamos a Deus. E o final do versículo fala, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Né? A gente entende que nós não vivemos mais no passado. A gente vive hoje um presente. Porque o passado, ele passou. E aí, porque a gente precisa entender que nós já fomos libertos do passado. Então a gente precisa viver o hoje. Tomar posse, né? Tomar posse de tudo aquilo que Deus nos deu. E tem dado até o dia de hoje. Eu louvo a Deus porque Deus ele tem nos dado aquilo que é mais importante, que é a salvação através dele. Porque às vezes as pessoas elas têm uma visão de tantas outras coisas terrenas. Hoje o que mais se vê é falar das coisas terrenas, é pregar das coisas terrenas. E hoje você quase não vê falar do céu, que é a nossa casa, aquilo que está garantido para cada um de nós. E que você que tem nos ouvido hoje, que você possa entender isso,
visa ao céu, porque é para lá que nós vamos, porque é claro quando a pessoa entende que tudo vai ficar. Eu costumo sempre trazer uma ilustração que, né, falando sobre após o enterro. Se alguém já viu após o enterro, né, durante ali aquele sepultamento, alguém com um carro de mudança junto. Vai ficar tudo aí, mas a gente lá estamos garantido uma casa nova, né, uma mansão celestial, não é uma casa, uma simples casa. Então a gente precisa que você possa ter gostado, né, de tudo aquilo que nós falamos, que possa ter sido um instrumento para a sua vida, né, ainda com essa palavra, entenda isso, a vida após as drogas. Não perca essa oportunidade de se agarrar nessa palavra, né? Porque a gente precisa se agarrar e entender o quê? Não acabou. Não acabou. A vida anterior, ela passou. Agora a gente precisa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você possa ficar com essa palavra, né? Com tudo aquilo que falamos aqui, que você possa ser abençoado e aguarde, né? Nos aguarde no próximo encontro, né? Num próximo encontro que Toda hora estamos aqui. a gente tem o próximo encontro, nós vamos dar continuidade a esse tema, né? Nesse tema, né? E nós vamos falar sobre com o Leandro, com o pastor Leandro, com o pastor Júnior, nós vamos falar sobre reformulação de vida. Saber que são formas de como ser tratado. E aí, com certeza, vai ser uma bênção para a sua vida. Bom, fica com Deus, fica com o meu abraço e a paz de Cristo. A paz.